Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, galerinha? O vídeo de hoje é um vídeo diferente. Nesse vídeo, venho compartilhando com vocês o assunto sobre o crachá do girassol, que uma parte de vocês devem saber sobre o crachá do girassol e uma parte também de vocês ainda não deve ter o conhecimento. Então, no vídeo de hoje, vou compartilhar para vocês que vocês também podem e também devem compartilhar para que outras pessoas também saibam sobre o uso do crachá do girassol e quem também tem o direito de usar. Então, sem mais delongas, o crachá do girassol é assim. Aí, quem que tem o direito de usar? Que algumas pessoas também já viram em alguns ambientes, estabelecimentos públicos, ruas, shopping, lojas, comércios em geral. O uso do crachá do girassol é um uso para quem tem deficiências ocultas. Aí vocês me perguntam, Tamires, mas o que é deficiência oculta? E por que você está usando? Alguns de vocês já devem ter visto algum dos meus vídeos de eu usando este colar aqui. Que este colar aqui, ele é um colar que aqui o pingente dele, ele é o crachá do girassol. Que eu tenho esse colar, que ele tem o pingente do crachá do girassol e tenho também, sem ser, o crachá que eu uso toda vez que eu pego algum transporte público, quando eu estou em algum comércio público, enfim, quando eu saio de casa. Tenho também esta camiseta aqui personalizada, que aqui tá escrito, nem toda deficiência é visível. E aqui é um coração grande que tem um menino e uma menina abraçados neste coração. E por fim, aqui um chaveiro com a minha chave, que também é do crachá do girassol. Aí, o crachá do girassol é um crachá para todo mundo que tem aquela deficiência oculta que você não vê de imediato. Porque nem todas as deficiências, como diz, é visível. Tem aquela deficiência que não é visível, que você não vê de imediato. Que eu anotei aqui algumas delas para vocês poderem ter noção de quem que pode usar o cordão do girassol. Alguma delas é pessoas que têm surdez, o autismo, mas na minha opinião, não tem necessariamente pessoa que tem autismo usar esse cordão do girassol, que esse daqui serve para várias coisas, e sendo que aquele cordão lá que tem o quebra-cabeça colorido, que está mais na alta, que é mais reconhecido do que esse daqui, ele é de uso exclusivo só para autismo. Então, na minha opinião, não, assim, uma pessoa com autismo não necessariamente, assim, na minha opinião, né, usaria este daqui, usaria só aquele. Aí, continuando. Pessoas com esquizoternia, acho que deu para entender. Pessoa que tem epilepsia, que é o meu caso. E pessoa TDAH, que é aquela que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também pessoas com doença crônica. E também pessoa que tem deficiência oculta, que é aquela deficiência assim mental, que a mental tem o grau leve, o grau médio e o grau alto. Entendeu? Aí tem também uma coisa que às vezes as pessoas elas podem se confundir, né? Por causa que tem algumas coisas que o crachá do girassol ele não dá o direito. E tem também a diferença entre deficiência e a diferença entre doença. Entendeu? Então, essa parte aqui, tem a minha foto, aqui tá escrito necessidade oculta, aqui o meu nome, os meus 2 CIDs e aqui embaixo tá escrito atendimento prioritário, lei 14.624 de 2023. Que para quem não sabe, também o crachá do girassol, ele já virou lei desde do dia 17 de junho de 2023, que foi numa segunda-feira. Então, todo mundo
que tem uma deficiência oculta ou alguma doença crônica que não é visível, que se encaixe no girassol, ele ou ela pode usar. Mas tem também aquelas pessoas que, mesmo que a gente está com o crachá do girassol, as pessoas, infelizmente, não respeitam. Hoje, por exemplo, eu estava dentro do metrô, e no metrô, como a maioria de vocês sabem, o primeiro vagão é um vagão prioritário. Que é o vagão prioritário? Que é somente para entrar as pessoas com deficiência tanto oculta, quanto deficiência física, quanto idoso, quanto pessoa obesa e também pessoa grávida ou com criança de colo. E a maioria das pessoas, parte delas, entra no primeiro vagão porque sabe que aquele vagão vai estar mais vazio e sabe que é mais fácil de achar lugar. Então, tanto no metrô quanto no trem, é difícil achar lugar e hoje em dia as pessoas, parte delas, mesmo sabendo o uso do crachá do girassol, eu já conversei já com assim, algumas pessoas, amigos, colegas, familiares próximos que já falaram, alguns, não todos, falaram para mim que tem pessoa usando de modo inadequado só para poder receber, ganhar o assento. E tem umas pessoas que têm o direito e não usam por vergonha. Então, você aí do outro lado da tela, você tem o direito? Você tem uma doença crônica? Você tem uma deficiência? Não tenha vergonha. A gente tem que correr atrás dos nossos direitos. Assim como o pessoal do autismo se reuniu, a gente também, que é do girassol, a gente também tem que fazer força, se reunir para ser reconhecido, assim como do autismo. Então, as pessoas que usam de modo inadequado, uma hora ou outra vão ser descobertas. Por causa que eu mesmo já presenciei várias mães com crianças usando tanto esse crachá e principalmente o do quebra-cabeça colorido, colocam um pouquinho antes da hora de entrar no metrô, só para a criança poder receber o lugar, o assento, e a mãe senta e coloca a criança no colo dela, e depois, quando sai, aí tira o crachá. Então já dá para poder meio que ter uma ideia de que é uso inadequado, porque uma pessoa que realmente tem, não usa só para poder ganhar o assento e usa desde a hora que sai de casa até a hora de chegar, porque eu mesmo eu faço isso. Eu uso desde a hora que eu saio de casa até a hora que eu chego. Entendeu? Mas eu não tô aqui para poder julgar ninguém, só estou aqui para que vocês saibam o uso do crachá do girassol e que vocês compartilhem com outra pessoa, com outras pessoas que também têm o direito do uso do crachá do girassol. E um outro ponto também bem importante é que muitas das vezes as pessoas em transporte público não querem ceder o lugar para a pessoa que está com o cordão do girassol pelo simples fato da deficiência ser oculta e não ser visível. Por causa que eu já percebi muitas vezes e muitos pais, mães e pessoas que têm o direito e o uso do cordão do girassol já falaram, e é uma coisa também que eu já percebi, que quando a gente está em ambiente público e está com o cordão do girassol, as pessoas elas ficam simplesmente olhando a gente de cima para baixo ou de baixo para cima para ver se tem alguma coisa diferente assim na gente. Mas, gente, o nome já está falando tudo, deficiência oculta, você não vai ver de imediato. E como eu já falei, uma das coisas é a epilepsia. A epilepsia não é uma doença, mas sim uma... Quer dizer, não é uma deficiência, sim uma doença. Aí, simplesmente, eu não vou querer estar em um shopping, estar dentro de um metrô, estar dentro de um ônibus e ter, assim, crise na frente das pessoas. Já aconteceu isso comigo? Já. Aí só se acontecer esse caso é que as pessoas vai acreditar e vai querer dar o lugar. Não precisa acontecer isso para a pessoa poder querer acreditar. Aí tem pessoas que eu já perguntei, e você? Você dá o uso quando você vê uma pessoa com o cordão do girassol? Aí tem pessoas que falaram que sim, teve pessoas que falaram que não, tem pessoas que falaram, mas isso é que eu não sei.
o que quer dizer o crachá do girassol. Então, você vê todos os tipos de resposta, entendeu? Então, já passou da hora de compartilhar urgente esse assunto para as pessoas terem mais respeito sobre, ter mais empatia com a pessoa. E uma das coisas que precisava urgentemente mudar é no metrô e no trem, sobre aquele primeiro vagão, que é de uso exclusivo por preferencial. Tinha que ter um guardinha, um fiscal, para não deixar todas as pessoas entrar. Tinha que verificar só as pessoas que realmente têm o direito. Aí depois vocês vão me perguntar, então só quem que pode ter o crachá do girassol ou o crachá do autismo pode entrar? Não. Além dessas pessoas, é claro, poder entrar também o idoso, pessoa com criança de colo, pessoa grávida, enfim, todos os preferenciais, entendeu? Então, é muita coisa nesse mundo que precisa ser mudada. Então, e esse vídeo eu fiz para poder homenagear que na semana passada, dia 26 de março, foi o Dia Internacional da Conscientização sobre a Epilepsia. Que, como eu falei para vocês, que aqui no meu crachá tem aqui 2 CIDs e um deles é da epilepsia, que desde 1 ano e meio eu sou uma pessoa epilética. Aí vocês vão me perguntar, mas Tamires, mas o que é a epilepsia? Epilepsia, ela não é uma deficiência, epilepsia é uma doença. Como no meu caso eu tenho 2 CIDs, um é uma doença e o outro é deficiência. E esse, que é o da epilepsia, tem vários tipos de epilepsia diferente. Mas, em geral, a epilepsia, ela dá crise epilética na pessoa. E a maioria, ou todas, as doenças crônicas, elas não têm, elas só têm tratamento. Elas não é assim curada, então, ou seja, a pessoa ela vai viver o resto da vida daquele jeito. Aí as pessoas têm que tomar assim remédio pro resto da vida. Pode assim diminuir, né, a quantidade de remédio, de medicamento, mas é uma coisa que a pessoa ela vai viver assim, digamos, pro resto da vida. Tem uma pessoa ou outra que pode assim melhorar, não ter mais, mas é uma coisa que a pessoa leva para a vida com ela. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês compartilhem para poder ter mais divulgação, mais conhecimento entre as pessoas. Então, tchau, até o próximo vídeo.